Tamo aí na expectativa para a estreia do Renato no Fluminense amanhã, hein? Pai Nato, de volta a Rio de Janeiro, ao comando do Fluminense, depois da saída do Mano Menezes. E aí, Fernandão, o que que você acha aí? O que que você acha desse jogo amanhã contra o Red Bull? Estreia dele, já Cara, a vai dar para estreia aí, sentir o né? dedo do Renato? Ah, lá ele, rapaz. Mas bom, né? Bom rever um ídolo de muito tempo aí de volta a casa. Ultimamente tem sido até praxe, né? Tirando o Mano Menezes. Todas as contratações de treinador tiveram algum vínculo com o Fluminense, né? Engraçado, porque o Roger Machado foi jogador do Fluminense, o Odair Helma foi jogador do Fluminense, Fernando Diniz foi jogador do Fluminense, Abel Braga foi jogador do Fluminense. Então, assim, tirando o Mano Menezes, todo mundo tem algum passado tricolor, né? Então, isso inclusive faz com que a torcida, né, compre o barulho do treinador. Então, acho que o Renato chega com muita moral, muita saudade da torcida e com um alívio absurdo, né, dele não ser o Mano Menezes. Então, a gente espera que o Fluminense passe um jogo mais ofensivo, né, menos retranqueiro. Com certeza, mano. Eu, como eu não sou torcedor, olhando de fora, eu consigo ver que ele vai trazer para o Fluminense paz e confiança. Confiança ele já traz para qualquer lugar que ele pisa, pelo jeitão dele. E a paz é porque pelo menos um tempo a torcida vai ter de paciência antes de começar a falar muito de treinador, porque o Renato, como é ídolo e como ele tem a história que tem como treinador e jogador também, a galera vai segurar um pouco a onda antes de começar a criar polêmica dentro do Fluminense. Sim. Não, como tem 10 anos da última passagem dele pelo Fluminense, tem uma geração de tricolores que acaba não sabendo, né, o tamanho da importância dele. Mas no Brasil, não estou falando para a torcida do Grêmio ou do Fluminense, né, que seria muito, né, clubista. Mas qualquer torcida do Brasil lembra mais do gol de barriga do Renato do que os dois gols na final do Mundial pelo Grêmio. É, E foi um verdade. carioquinha, né? Na Não, época era toda cariocão, hora. né? Pro Mas Carioca, toda hora passa no Globo Esporte esse gol, né? então, assim, Cada não, é 2 semanas histórico, passa. centenário do Flamengo, tudo que envolvia esse jogo, né? O Flamengo muito melhor, com muito mais dinheiro. Então, assim, uma geração subestima isso e uma geração subestima as passagens dele como treinador, porque ele ganhou a Copa do Brasil, o Fluminense não ganhava um título nacional há 23 anos, ele voltou, montou, entendeu? Pegou até Adriano Magrão, talismã, que nunca foi craque. Outro Uhum. atacante desse time era o Rafael Moura, que acabou virando reserva. Então, assim, não era um time. Teve a grata surpresa do Thiago Neves, que acabou sendo até reserva na maior parte da campanha. Tinha o Carlos Alberto de titular, né? Esse aí já era, né? O miúdo. Enfim, aí o Renato agora volta. A expectativa é lá em cima. E o Red Bull não é dos mais fortes, né? Não é bobo, mas não é dos mais fortes. Vamos ver se o Fluminense aí não presenteia a torcida aí na estreia do Renato. Isso que eu ia perguntar, dentro de campo. Vai jogar contra o Red Bull, que é um time mais fraco que o Fluminense, mas que na última rodada jogou fora de casa contra o Ceará, começou perdendo de 2-0 e buscou o empate, jogando muito melhor o jogo inteiro, Não, pô. pressionando o Ceará. O Ceará jogou em Bragança, Ah, é, mas foi dentro de casa, teve né? um Foi dentro começo de casa, meteórico mesmo. mas buscou o empate, jogando bem melhor o jogo inteiro. E isso me pegou de surpresa um pouco, porque o elenco é fraco. Eu tenho o John ali, que era do Palmeiras. Tem Então, quem cara, é eu o não cara acho que um fez o elenco gol? fraco, Tem o cara. Eu acho que o Sacha no Bragantino, ataque. para a gente poder falar um pouco do time do Bragantino também, não ficar uma coisa só do Fluminense, né? O Bragantino tem uma disposição a atletas de determinada característica, que são jovens promissores. Então não Uhum, adianta tu esperar um cara. Tudo bem, tem até o Sacha, que é um veterano, né? Mas ele é assim, a exceção que confirma a regra. Até o próprio Pita, que eles contrataram, pagaram a baba no Pita aí do Cuiabá, ex-Cuiabá, né, no caso. Eles pagaram no jogador que tem 24 para fazer 25 anos. Então, assim, o Red Bull não é um time de pagar muito em medalhão. Na verdade, de pagar em nada em medalhão, né? Então, eles sim. acabam montando times jovens. Então, acho que a inconstância do Red Bull se dá muito pelos jogadores serem jovens. Então, o mental ainda não é aquele mental do jogador cascudo. Então, por vezes, eles acabam perdendo jogos que eles estavam melhores, por vezes, às vezes também, por conta da vitalidade de ser um elenco jovem, eles conseguem correr atrás de placares. Então, assim, acho que o Red Bull Bragantino está longe de ser bobo nessa festa aí. Pode ser um penetra bem chatinho. Sim. E tu acha que já vai ter alguma mudança do Renato já para esse jogo de amanhã? Você acha que você já vai ver alguma diferença, alguma mudança no time titular, por Cara, exemplo? eu espero uma mudança, eu acho que a torcida do Fluminense também espera uma mudança mais.
de postura do que de peças. Porque o elenco do Fluminense é esse aí, cara. Ele vai fazer o quê? Vai arrumar um moleque de 18 anos para poder botar no time? Vai resgatar alguém, sei lá. Vai ligar pro John Kennedy no México, falou, John Kennedy, tu não quer voltar para casa para ver o DVD, não? E o Tem um John Kennedy ia pegar um paraguaio, que eu avião? Então, esqueci o assim, nome agora, que a torcida tá criando uma expectativa nele, que ele vai ser titular agora com o Renato. Qual é o nome dele? Um meio-campo, quem? paraguaio, Ah, o Lescano. O Lescano é bom Lescano. jogador. E Veio aí? do Libertad, bom meio-campo. Foi o melhor meio-campista do Campeonato Paraguaio. Bom jogador, cara. Só que assim, acho que tem que adaptar. Diferente do Mano, que demora um ano para botar os caras para eles se adaptarem, o Renato não tem essa, né? Tanto que o próprio Renato é muito comum ele usar jogador de base, né? Ele provavelmente vai querer ver a base do Fluminense, vai ver algum zagueiro, vai ver alguém ali, porque as posições que não são confiáveis, né? Digamos assim. E vai arrumar um moleque da base ali para tapar um buraco. Então, assim, o Renato vai dar chance para todo mundo. E acho que a maneira dele de jogar potencializa o camisa 10, né? Então o Fluminense já tem o Paulo Henrique Ganso voltando aí, não se sabe, talvez seja surpresa entre os relacionados. Tem o Renato Augusto também voltando aos treinos, que são dois jogadores que estavam esquecidos pela torcida, né? O Ganso pela condição médica, porque não sabia quando ia voltar, e o Renato Augusto porque o Mano Menezes não botava, e quando botou ele machucou. Acho que os jovens também vão ter algum privilégio. Vamos ver, né? Tinham jogadores que ele esqueceu. Mas acho que de início ele não chega mudando 3, 4 peças, não. Acho que no máximo uma, e se eu tivesse que apostar, nenhuma. Cara, o Renato gosta muito de ter os medalhões ali e deixar os caras mandando, né? Dificilmente ele pega um medalhão e coloca no banco. Tem o Ganso, tem o Cano, o Arias. Tipo, o Martinelli, pra mim, apesar de um cara que é bem criticado pela torcida, eu considero ele um pilar do Fluminense também. Tu acha que ele fica no time? Tu acha que o Renato tira ele? Cara, o Hércules veio para que o Martinelli saísse do time, né? Mas o Martinelli tá jogando mais do que o Hércules. Muito porque o Hércules até agora não fez absolutamente nada. O Martinelli não tá Se... jogando mais recuado? Então, em teoria, o Mano Menezes segurava dois volantes. Em teoria, o Renato no 4-2-3-1 vai segurar dois volantes, mas não tem o primeiro de característica. Então, o Martinelli acaba sendo volante por um lado e o Hércules pelo outro. O Martinelli pela esquerda, o Hércules pela direita. Então, assim, pode ser uma composição. Eu acho que vai ser essa, inclusive, Eu acho que no ele vai domingo contra soltar o o Bragantino. Martinelli pra fazer o Martinelli não, acho que ele vai soltar o Hércules pra fazer o Hércules mais parecido com o que o Hércules era na temporada passada e Sim, fazer mais que o fez o corredor da bala. Fluminense. Diferente do Mano Menezes, que o volante do Mano Menezes, se passar do meio, o Mano Menezes já está surtando. Como é que passou o volante do meio campo? Então acho que o Fluminense vai querer jogar mais bola, o que é bom, né? Porque às vezes o resultado não vem, mas pelo menos tu sai do Maracanã falando, pô, meu time chutou 10 vezes, pegou duas bolas na trave, o goleiro dos caras apareceu o Neuer, aí você aceita. Mas, pô, foda tu sair do Maracanã, teu time chutou uma bola no gol, entendeu? E empatou 0-0 porque teu goleiro foi o melhor. Pô, é complicado, né? Ele deu uma coletiva falando que ia jogar pra frente, atacar, diferente do Mano Sim. Menezes. Vai jogar como time grande. Mas os times dele, principalmente o Grêmio da temporada passada, ficava muito exposto por causa dessa maneira de jogar. Tudo bem que passou por vários problemas lá e tudo bem, mas o time dele estava muito mal ano passado. E o Renato, como eu até falei em outro vídeo, o Renato que o Fluminense está recebendo não é aquele Renato que ganhou tudo com o Grêmio lá atrás. Anos atrás, Sim. não é tão passado assim, é um passado recente, mas é passado. Mas você consegue entender que é um final de ciclo também? Porque, por exemplo, não estou dizendo que seja o caso, tá? Mas eu estou até viajando e fugindo do assunto do vídeo. O Klopp teve o ciclo dele no Liverpool, e se ele viesse para a seleção brasileira, tu acha que a gente não pegaria o Klopp Prime, digamos assim, mas a gente não pegaria um cara que, porra, dá para sonhar? Com Porque o certeza. Renato permite sonhar mais do que o Mano, cara. O Renato me permite sonhar mais do que o Diniz nesse momento, porque nesse momento o Diniz está em muito baixa e o Diniz precisa de mais tempo do que o Renato para poder adaptar. Porque o Renato é exatamente o que você falou, cara. A confiança do Renato não é do treino. A confiança do Renato é ele chegar na coletiva e falar: não, vou mostrar meu DVD, ele dá o papo. É aquela, entendeu? É muito mais da resenha do que propriamente falar: não, você precisa mudar esse movimento de giro no. Então, assim, o Renato não vai ensinar os caras a jogar bola, o Renato só vai dar tranquilidade e confiança para eles. Então eu imagino que o Fluminense deva desempenhar um papel ofensivo melhor. E tem peça, pô. Contratou gente. Tem mais jogador que tu esqueceu aí. Tu falou do Arias, tu falou do Ganso, tu falou do Cano. Tem ainda Keno, tem o Canóbio que chegou por uma prata bacana aí.
Tem o próprio Renato Augusto, que eu não espero que o Renato Augusto seja o melhor meia do Brasileirão, mas, pô, o Renato Augusto do ano passado, pelo amor de Deus. Se ele Tem um jogar tão mal uruguaio, assim, é tem um melhor uruguaio, aposentar. atacante, eu acho. O La Vega, La Joaquim La Vega. Vega, vamos ver, vai que esse moleque joga bola. Vai que, entendeu? Que o Lescano, pô, dá uma canseira no ganso aí. Tipo, não tem essa, entendeu? E Uhum. o Renato vai dar tranquilidade pra esses caras todos. Cara, eu puxei aquela resenha do Renato jogar pra frente e se expor bastante pra perguntar se exatamente isso que você falou. Dependendo do elenco, dependendo das peças que o cara tem, ele consegue jogar assim. Tu acha que o Fluminense tem peças pra deixar no time titular, que caso esteja o time mais exposto, numa transição rápida, os caras conseguirem repor, buscar a bola, não tomar esses gols de contra-ataque, ou é um time lento ainda como o Fluminense era há pouco tempo atrás? Então, acho que as peças são possíveis. O negócio que falta é jogada. O que falta é criação. Tem, pô, o vídeo emblemático aí, o Diguinho Coruja, pô, sensacional, né, do SBT. Ele narra o SBT Esportes no YouTube. E a sequência do final do Fluminense e Once Caldas, contra-ataques 3-1 do Fluminense, 3-2, os caras perdendo o gol e o narrador. E, tipo, o Diguinho é Aham. paulista. O Diguinho é um cara que provavelmente é corintiano, sei lá, não tem nenhum vínculo com o Fluminense. E ele surtando, ele faz a porcaria do gol, pelo amor de Deus, os caras perdendo o gol sem parar. Por quê? Porque falta uma jogada, falta saber o que fazer. Porque o Fluminense trabalhou muito como se defender, como não levar gol, não como fazer. Não, o que eu falei é que vai trocar, vai inverter agora um pouco. Trocou Exato. Mas totalmente o aí, cara, estilo. eu prefiro ver 3-2 pro meu time do que 1-0, tá ligado? 3-2 um jogo abertão, que é o que o Renato propõe, toma muito gol, mas faz muito gol, do que 1-0 que o meu time foi amassado. Claro que eu prefiro que ganhe, óbvio. Mas eu prefiro que jogue, pô, propositivo. Porque chegar lá 90 minutos, você arruma um gol de escanteio com 6, 85 minutos, teu goleiro fazendo cera, teu goleiro pegando tudo, teu zagueiro desesperado, teu time não passando no meio de campo. Tudo bem, 3 pontos são 3 pontos. Mas se você puder jogar um futebol ofensivo, um futebol para frente mais alegre, eu prefiro, cara. E eu quero ver isso pro Fluminense, porque o Fluminense tem jogadores que podem fazer isso. O Keno eu gosto muito de ver jogar. O Canobi tem um estilo maneiro também, ganso, gênio da bola. Cano vai botar pra dentro, não tem jeito. Então, pra finalizar, Fernandão, o que você acha que vai ser o placar amanhã? Cara, como eu te disse, o Bragantino tá longe de ser moleza, né? O Fluminense vem levando o gol direto, até contra o Once Caldas passou em branco aí, porque o Fábio fez uma partida absurda, mas o Once Caldas é pior do que o Bragantino. Então eu vou de 2-1 Fluminense. E vou aproveitar para poder dizer mais, hein? Vou falar, liguei pro Renato Gaúcho aí, que hoje choveu, ele não estava na praia, ele atendeu o telefone. Escalação do Flusão, hein? Vai de Fábio, vai Samuel Xavier, vai Thiago Silva, Freitas e o René. Aí vai Martinelli, e aí vai, na verdade, vai o primeiro volante, ele vai botar o Thiago Santos. O Thiago Santos era um cara que ele protegia muito no Grêmio. Então, se eu tivesse que apostar em alguma mudança, seria a saída do Hércules e a entrada do Thiago Santos. Pode ser porque, por ser um jogo em casa, ele joga com o Hércules porque ele precisa fazer gol no Bragantino. E ele é um cara que ele também não é retranqueiro. Mas podem apostar que o Thiago Santos vai começar a aparecer muito e como volante. E ali na frente ficaria o Lima, que é quem está mais apto. Acho que o menino do Paraguai ainda não está 100% adaptado e o Ganso também não está 100% fisicamente. O Canobi na esquerda, o John Arias na direita e o Germancano, que vai fazer 2 só amanhã. Eu vou contigo nesse placar aí, hein? E o do Red Bull é do Sacha, que ele Do Sacha, gosta. pô, ele contra o Fluminense ele sempre joga pra caramba. Eu ia dizer do Pita, porque o Pita é um homem gol deles, mas tu deu um palpite bom, hein? Tu gabaritou. É isso, rapaziada. Aí, não esquece de se inscrever aí no canal, quem viu agora até o final, quem tá gostando do nosso conteúdo, tá tendo vídeo aí sempre. Live quinta, domingo. Deixa o like. E, pô, amanhã você e Nicolas vão estar no jogo, não vai ser isso? Exatamente, estaremos lá, vamos fazer o nosso primeiro conteúdo aí externo, vamos lá dar uma resenhada, ver se a galera tricolor aí consegue resenhar com a gente aí, curte o nosso trabalho, vamos ver, né? Porque é mais conteúdo para a rapaziada. Até se você não vai no jogo, é mais conteúdo para você também, né? Porque acaba que quanto mais melhor para a gente poder ficar nessa resenha aí clubista. Torcedor do Fluminense que tiver lá, que viu esse vídeo, chega no Fernandão, no Nicolas também, pra trocar uma Pode ideia, chegar. beleza? Vou estar com a camisa do gol de barriga, hein? É isso. Um abraço, rapaziada. Valeu.